Atenção! Começa agora uma teleaula de cálculo técnico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Qualquer um sabe que uma obra de engenharia como esse viaduto necessita de muitos conhecimentos tecnológicos para ser construída. Os engenheiros têm que prever, inclusive, que com o calor os materiais se dilatam. Por isso, grandes estruturas de concreto, como prédios, viadutos e pontes, necessitam ser construídas com pequenos vãos e folgas entre as lajes, para que elas possam se acomodar nos dias muito quentes. Esse efeito de dilatação com o calor tem o nome de dilatação térmica, e é exatamente esses cálculos de dilatação que você vai ver na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver quais são os principais tipos de dilatação térmica e como calcular a dilatação para conseguir um encaixe com ajuste forçado. Mas não é só nas grandes obras de engenharia que se precisa calcular a dilatação térmica. Existem muitas empresas, como essa aqui onde a gente está, por exemplo, que fabricam e montam conjuntos mecânicos, como, por exemplo, esse redutor de velocidade aqui. Para se fazer uma peça como essa, é necessário que se façam encaixes com ajuste forçado. Ou seja, a medida do furo é menor do que a medida do eixo. Tá vendo? Não está entrando. Como será possível fazer esse encaixe forçado sem danificar as peças componentes do sistema? Pois é exatamente esses cálculos que você vai ver hoje. E muita atenção, que a nossa teleaula está apenas começando. O encaixe forçado, como esse que você está vendo aqui, não é nenhum milagre nem produto de mágica. É apenas o resultado da aplicação de conhecimento científico sobre dilatação térmica. Dilatação, aumento de dimensões, aumento do volume. Térmico, algo relativo ao calor. Isso mesmo. Dilatação térmica é o aumento das dimensões, isso é, do tamanho que os materiais apresentam quando são submetidos ao aumento da temperatura. E você sabe por que isso acontece? Quando ocorre o aumento da temperatura, os átomos que formam a estrutura dos materiais começam a se agitar mais e mais. Com isso, vão ocupando mais espaço. Esse fenômeno causa a dilatação do metal submetido ao calor. Tito, dá um pulinho aqui. Tá legal. Calor. Isso aqui tá uma estufa, gente. Ei, que coisa mais... E aí, mestre Silva, o que manda? Ô, Tito, é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar com redutores de velocidade. Você já trabalhou com isso? Bom, eu não, mas eu sei que tem que calcular a dilatação térmica. Já é um bom começo. O que mais você sabe? Bom, eu sei que quando a gente aquece os materiais, eles se dilatam. E de vez em quando até empenam, mais ou menos igual essa janela aí. Mas tem uma coisa que é muito importante saber sobre a dilatação térmica. Presta atenção. Quando o material se dilata, essa dilatação acontece em 3 direções. Na direção do comprimento, na direção da largura e na direção da altura. Se você considera essas 3 direções ou dimensões ao mesmo tempo, a dilatação é chamada de volumétrica. Mas se você considera apenas 2 dimensões, a dilatação é chamada de superficial. E por fim, se você considera apenas uma dimensão, a dilatação é chamada de linear. Volumétrica, superficial e linear. A dilatação pode ser considerada dessas 3 maneiras, mas dá só uma olhadinha nesses materiais aqui. Existem diversos tipos de materiais: o alumínio, a porcelana, o vidro, o cobre e o chumbo. Será que todos esses materiais dilatam da mesma maneira? Se você pensou que cada material tem uma dilatação diferente, você está certo. Na verdade, cada material aumenta suas dimensões de uma forma diferente. A variação de tamanho que o alumínio vai sofrer é diferente da variação de tamanho do vidro, mesmo quando aquecidos à mesma temperatura. Essa variação de tamanho que os materiais têm quando aquecidos depende de uma constante, característica de cada material.
Essa constante é conhecida por coeficiente de dilatação térmica. Esse coeficiente é que vai ajudar na hora de fazer os cálculos de dilatação térmica. Ele é representado pela letra grega alfa. Esses coeficientes de dilatação linear dos diversos materiais você encontra numa tabela como essa aqui. Como você pode ver, cada tipo de material está listado à esquerda e possui um coeficiente de dilatação linear próprio. Agora você já sabe que os materiais possuem um coeficiente de dilatação linear, mas deve estar se perguntando, aonde o encaixe forçado entra nisso? Na verdade, é uma questão simples. Digamos que eu queira fazer um ajuste forçado entre essas duas peças de aço, uma coroa e esse eixo aqui. Sabemos que o aço muda suas dimensões quando aquecido. Para fazer o ajuste forçado, é necessário aquecer a peça fêmea, ou a que possui furo, no caso a coroa, que assim se dilatará. Enquanto a peça estiver quente, você monta a coroa no eixo. E aí, quando a coroa esfriar, o ajuste forçado estará pronto. Ah, agora eu entendi o processo. Mas como é que eu vou saber qual a variação de temperatura que eu tenho que aquecer a peça? É aí que entra o cálculo da dilatação térmica. Agora, para fazer esse cálculo, que tipo de dilatação eu uso? A dilatação volumétrica, a dilatação superficial ou a dilatação linear? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí. A medida que eu preciso saber para calcular a dilatação térmica é o diâmetro do furo da coroa, é claro. Bom, se eu só preciso dessa medida para fazer o cálculo e o diâmetro é um pedaço de linha reta, então eu devo considerar apenas a dilatação linear. É isso, dilatação linear. Bem pensado, Tito. Agora, para fazer esse cálculo, provavelmente deve existir alguma fórmula. E existe. Dá só uma olhada aqui. Para o cálculo da dilatação térmica, você precisa aplicar essa fórmula aqui. Eu não estou entendendo essa fórmula muito bem. Preste atenção. ΔL é o aumento de comprimento que você precisa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. LI é a medida inicial que você tinha, ou seja, o diâmetro do furo da coroa. Finalmente, ΔT é a variação da temperatura. Quer dizer que sempre que eu quiser calcular o aumento do comprimento de uma peça, eu utilizo essa fórmula? Sim, com ela você vai poder calcular aproximadamente qual o aumento do diâmetro que você precisa para encaixar a coroa no eixo. Vamos supor que você tenha que montar esse conjunto aqui. O diâmetro da coroa deve ser 0,05 milímetros menor que o diâmetro do eixo onde ela será montada. O seu problema é saber a quantos graus a coroa deve ser aquecida para obter o encaixe com o aperto desejado. Você sabe que vai ter que usar a fórmula que acabou de aprender. E sabe também que a peça a ser aquecida é a coroa, que tem o furo. Então você deve analisar com cuidado as medidas da peça. A medida disponível é o diâmetro do eixo, que é de 50 milímetros. Só que a medida que você precisa para fazer o cálculo é o diâmetro do furo da coroa. Mas o diâmetro do furo da coroa é 0,05 milímetros menor que o diâmetro do eixo. Então, a medida necessária é o diâmetro do eixo menos 0,05 milímetros. Ora, se o eixo é de 50 milímetros e a diferença do diâmetro da coroa é de 0,05 milímetros, então a medida necessária é 49,95 milímetros. Para saber qual é o coeficiente de dilatação do aço, é só verificar na tabela que você já conhece. E o valor de alfa é 0,000012. Por último, você tem que ΔL, ou o aumento do diâmetro, é de 0,05 milímetros. Então nós já temos os elementos que precisamos para calcular ΔT, que é a variação da temperatura. Agora, é só substituir os valores na fórmula que você aprendeu ainda há pouco.
nós temos 0,05 igual a 0,000012 vezes 49,95 vezes ΔT. Mas em matemática, uma fórmula pode ser reescrita para se descobrir o valor que falta. Para isso, é preciso isolar o elemento cujo valor não se conhece. Isola-se o elemento desconhecido. Então fica ΔT igual a 0,05 dividido pelo produto de 0,000012 por 49,95. Daí é só dar sequência ao cálculo que você chegará ao valor da variação da temperatura necessária para aquecer a coroa, 83,4 graus Celsius. Quer dizer, então, se eu aquecer esta coroa com esta variação de temperatura, eu vou conseguir um encaixe no eixo. E voltando à temperatura normal, eu vou ter um encaixe com ajuste forçado. É isso? É isso mesmo. Você vai conseguir sem precisar danificar o conjunto. Por exemplo, se a temperatura normal, isso é, se a temperatura ambiente for de 20 graus, você deverá aquecer a coroa até 20 graus mais 83,4 graus, o que dá 103,4 graus Celsius. Vamos dar uma olhada como isso funciona? Vamos lá. Que beleza! Eu adoro aprender coisas novas. Com certeza você também recebeu muitas informações novas. Portanto, essa é a hora para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os materiais, quando aquecidos, sofrem uma dilatação térmica. Aprendeu também que a dilatação térmica ocorre sempre em 3 dimensões: no comprimento, na largura e na altura. E que a dilatação pode ser volumétrica, superficial ou linear. Viu que cada material aumenta suas dimensões quando aquecido e que essa variação de tamanho depende de uma constante característica do material chamada coeficiente de dilatação térmica. E aprendeu a fórmula para calcular a temperatura adequada para obter a dilatação necessária para a montagem do conjunto mecânico.